Doutor Sagai aqui no Vitrine. Eu ando muito honrada, né, gente? Olha os profissionais que vêm aqui participar e dar uma consulta para você de casa que tem que aproveitar. Doutor, boa tarde. Obrigada pela presença aqui. Boa tarde, Lisa. Eu que fico muito honrado em poder falar com vocês e o pessoal da Vitrine, né, Tarobá. Que bom. Olha, gente, vamos falar então hoje sobre endometriose. Conforme vai surgindo dúvidas aí, você pode mandar pergunta pra gente, tá? 991170028. A gente já põe na tela aqui e o doutor responde direto para você. Bom, é um problema subdiagnosticado. Vamos entender o problema primeiro, né, doutor? O que é a endometriose? Então, a endometriose é uma doença exclusiva das mulheres jovens, aquelas mulheres que menstruam, né? Porque aquela menstruação que ela tem todo mês, aquele sangue tem células que elas contaminam o abdômen. E ela, por receber hormônios, ela pode crescer dentro do abdômen e afetar qualquer órgão dentro do abdômen. O útero, ovário. Útero, ovário, trompa, intestino, bexiga, diafragma, fígado. É uma doença que cada vez mais nós estamos diagnosticando e vendo essa gravidade dessa doença. Coisa que até há um tempo atrás era muito subdiagnosticada. E até hoje ainda a gente encontra muita dificuldade em fazer o diagnóstico e tratamento. E pode afetar desde a primeira menstruação, desde as mulheres mais jovens, ou tem um período que isso ocorre com mais frequência? Normalmente ela começa muito jovem, nas primeiras menstruações, mas a gravidade é tal que o diagnóstico, na grande maioria, vai fazer só de 7 a 10 anos depois de começar o problema. Começar a doença. Você imagina quanto a mulher sofre até fazer o diagnóstico. E muitas vezes as mulheres passam a vida inteira sem diagnóstico ou vai fazer o diagnóstico quando elas querem engravidar, quando elas casam e tem muita dificuldade na gravidez ou na atividade sexual, porque causa muitas dores. É isso que eu ia perguntar. Quais são, doutor, os sintomas para a gente entender, né? Quem pode ter aí esse problema de endometriose? Então, elas podem afetar os órgãos ginecológicos, primeiramente, porque ela começa no útero, né? Mas acomete as trompas, se obstruir as trompas não engravida, mas ela pode acometer a bexiga. Então, muitas mulheres sofrem de bexiga, com infecção urinária, dores para fazer xixi, e pode ser endometriose, as jovens. E no meu caso, principalmente no intestino. Então o reto e o sigmoide, que é a parte final do intestino, é muito afetado. E hoje nós sabemos também que o apêndice e o intestino delgado ali na região do ovário direito também é muito afetado. Então 10% de todas as mulheres que têm endometriose no intestino. O que complica muito, a gravidade se torna muito mais séria. A produção está me avisando desse assunto, desse tema que nós temos fotos? Pode pôr na tela para a gente então, que daí o doutor consegue exemplificar, ilustrar, né, para quem está em casa. É isso que o senhor estava falando, né, doutor? Isso, então, olha, o útero, ela descama todo mês e aquele fluido, ela sai pela vagina. Mas ao mesmo tempo que aquele fluido sai pela vagina, ela reflui pelas trompas e cai dentro do abdômen e aí que começa o problema. Ou seja, uma parte desse fluxo volta. Isso, e aí 10% das mulheres não consegue fazer aquela limpeza daquele sangue que cai dentro do abdômen. Porque o sangue dentro do abdômen dá um desconforto, mas não é possível de causar dores muito fortes, né? Então todas aquelas mulheres que no período menstrual, Liz, elas tomam medicamento por causa da dor, ou às vezes impede dela fazer sua atividade normal, se torna incapacitante, até provar o contrário, o diagnóstico é endometriose. Não fica achando que é TPM, que é frescura das mulheres. É endometriose. E você vê quantas mulheres não tomam remédio durante a menstruação, deixa de praticar esporte, cólicas, né? Deixa de trabalhar às vezes, fica assim emocionalmente extremamente abalada. E por trás disso pode estar essa doença. Ó, já estão chegando perguntas para a gente, doutor. Vamos ver, que o pessoal de casa quer saber. A endometriose se descobre no exame simples ou tem que fazer alguma mini cirurgia endoscópica ou alguma outra coisa? Não. Então, a endometriose, o principal diagnóstico é a conversa do médico com o paciente. O médico ele tem que ter muita ciência dessa doença. Então, se ele não tiver, ele não vai perguntar para a mulher, e as mulheres muitas vezes não vão falar, né? Então, a principal sintoma é a dor no período menstrual. Se você tem uma dor que você necessita de remédio ou impeça de você fazer suas atividades normais, muito provavelmente você tem endometriose.
E os exames, nessa fase inicial da adolescência, os exames não pegam o diagnóstico. Não se faz o diagnóstico porque os exames ainda é insuficiente, porque essas lesões são muito mínimas. Muito mínimas, né? Então, e quando as pessoas também começam a queixar de queixa urinária, queixa intestinal, é porque a doença está avançando. E quando a pessoa começa a ter, por exemplo, começa a ter atividade sexual, e na atividade sexual, naquela penetração profunda, a mulher tem dor, tem alguma coisa errada. É um sinal assim, quase que certeza que é endometriose. É um sinal assim extremamente importante. Então, quando você vai no ginecologista e o ginecologista faz o toque vaginal e mobiliza o útero e a mulher tem dor, é endometriose. E isso muitas vezes passa desapercebido, não dá valor a isso. Então, você vê que são sinaizinhos. As mulheres que querem ter filhos e não conseguem engravidar, 50% dessas mulheres têm endometriose escondida. Cisto de ovários grandes, muitas vezes pode ser foco de endometriose no ovário, chama endometrioma. Você já ouviu falar de adenomiose? Também adenomiose, que é mioma no útero, aquelas coisas. Adenomiose é mioma no útero. E pode ser endometriose também. Pode ser endometriose. Aquelas mulheres que durante a menstruação começam a ter diarreia, cólica intestinal, dificuldade... O fluxo muito intenso, doutor, não, também? Isso eu estou falando de evocação, né? Dificuldade para fazer cocô, dor, cólica, às vezes tem diarreia, às vezes tem obstipação. Naquele período menstrual, incomoda muito o intestino. Depois passa a menstruação, a pessoa não tem mais nada, o intestino volta ao normal, pode ser endometriose no intestino, porque no período menstrual, que você está falando do fluxo, o hormônio, ela inflama o endométrio e aquilo causa uma doença inflamatória, aquela inflamação que dói. Por isso que a endometriose, no começo da fase da doença, ela só incomoda no período menstrual. Quando a mulher começa a ter dor já fora do período menstrual, é que a doença está muito mais avançada. Então, e esse detalhamento é puramente em entrevista, é clínico e no exame físico da mulher. A gente já vai falar sobre o tratamento, gente, da endometriose. Tem mais uma dúvida do pessoal de casa, ó. Sinto muitas cólicas durante o período menstrual. Às vezes, quase sempre, sai bolas de sangue coagulado. Pode ser endometriose? Pode ser já uma endometriose no útero. Né? Aquela adenomiose, o mioma no útero, muitas vezes causa muita hemorragia no período menstrual. Então já pode ser. E também a endometriose acomete o ovário. O ovário produz hormônio. E a alteração da menstruação está diretamente ligada à alteração do hormônio. Então é um sinal de alerta também. Eu acho que tem que procurar o médico. Tá certo. Doutor, vamos falar então do tratamento para esse problema. É medicamentoso? Exige cirurgia? Como que faz? Então, na fase inicial, tudo é medicamentoso. Né? Aquelas adolescentes que têm cólicas, vai no seu ginecologista porque não vai se fazer laparoscopia, cirurgia. Isso está hoje sabe que não é esse caminho. Então, o tratamento é hormonal. Então, o melhor tratamento assim para a endometriose não evoluir é não menstruar. Então, daí é o segredo, porque ela cresce, toda vez que você menstrua, ela cresce um pouquinho. Por isso que demora 7 a 10 anos para aparecer o problema. Então, se a pessoa não menstruar, não vai ter o período menstrual, não vai ter dor, não vai ter sangramento dentro do abdômen e a endometriose não vai evoluir. Então, é tratamento hormonal, tá? E muitas vezes a doença avançada também, ela pode responder à endometriose. Agora, tem algumas endometrioses que não respondem muito bem ao hormônio, que é a endometriose no intestino. Aí a resposta... Já é um outro tipo de tratamento. Aí quando ela é mais grave, ela causa obstrução, causa dor severa, dificuldade para evacuar, aí se torna cirúrgico. Doutor, para a gente encerrar, para quem está em casa e de repente preocupado aí se está ou não com o problema, em relação à infertilidade, isso dá para tratar também e depois a pessoa vai ter bebê, vai engravidar normalmente? Isso, então a infertilidade já é um problema assim, seríssimo da endometriose. Só para você ter uma noção, tem uma parte da endometriose só para ver a infertilidade. Então precisa de especialista muito bom e existem tratamento para que a fertilidade volte. Tá certo, gente. Então, conversei aqui com o Dr. Sagai. Doutor, obrigada pela presença aqui. Fico muito honrada mesmo, de verdade. Eu que agradeço, viu? É o mês da endometriose,
é o mês amarelo, né? Então, alertando para a endometriose para conscientizar, porque é uma doença realmente subdiagnosticada e subtratada. Viu? Eu agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigado. E é importante a gente falar sobre isso. Obrigada, então, pela sua presença aqui.